Estamos de volta com o Hora da Saúde de hoje. Estamos falando sobre nutrição esportiva. E eu continuo aqui com a Bia Lustosa, ela que é nutricionista especialista em nutrição esportiva. Bia, qual a hora certa de procurar um nutricionista especializado em nutrição esportiva? Bom, é assim que você decidir começar suas atividades ou quando você perceber que você já está levando uma vida de atleta, né? Existe aquele cara que vive do esporte, ele é um atleta profissional, come, treina e dorme, desde cedo ele tem um acompanhamento com certeza. E existe aquele que às vezes é dentista, é advogado e de repente vai se apaixonando, vai se apaixonando pela modalidade, quando vê tá super envolvido e às vezes já tá sentindo um pouco o cansaço, o esforço, dores musculares muito tardias, dificuldade de recuperação. O ideal seria ter procurado um pouquinho antes disso, mas nunca é tarde. O ideal é procurar antes de começar ou depois começa? Não, eu acho que sempre antes. Eu acho assim, ó, todo mundo, independente se é atleta, se não é, se pratica exercício físico, se não pratica, é muito importante fazer um acompanhamento por saúde, longevidade, bem-estar e por performance, que é o caso de uma pessoa que se apaixona pela modalidade, agora tá na moda o pedal, né? Mas, por exemplo, a natação. O pedal tá muito na moda agora. O beach tênis tá aí, né? Ganhando espaço também. Muita gente realmente levando a sério, principalmente quem mora, assim, em cidades mais praianas. Então, eu penso que quando você decidiu fazer disso a sua atividade com mais frequência, né, e levar isso mais a sério, com certeza você precisa de um acompanhamento. E você falou aqui desses outros profissionais, não o atleta profissional, mas o advogado, professor, as outras pessoas que precisam conciliar o esporte, o desgaste da vida cotidiana, de bebezinho, o desgaste da profissão. Então essa pessoa ela precisa realmente de um atendimento especializado. De um bebezinho, de uma criança que fica doente e aí você não dorme à noite, né, e seus outros afazeres do lar, que você tem que fazer compra, enfim. Então, o seu horário é muito mais dividido. Então, a sua alimentação precisa ser, assim, muito acertada. E aí, às vezes, lançar mão de uma suplementação ou outra é bacana, mas até a gente havia comentado, né, eu queria realçar isso, que primeiro a gente tem que se preocupar com o bolo. A cerejinha do bolo, que é a suplementação, vem depois. Então, primeiro, fazer o que vem primeiro, treinar de forma adequada, se alimentar de forma adequada, tentar descansar de forma adequada, né? E se precisar, para te auxiliar nessa rotina toda que envolve outras atividades, você, de repente, pode suplementar, né? Porque, às vezes, a gente deixa de fazer o que é básico, por exemplo, comer carboidrato de forma adequada, né? Que agora todo mundo tem carbofobia, agora, né? Ele é o vilão. Ele é vilão, né? O ovo já foi, o leite já foi, já teve, desde né? Agora é a vez do carboidrato ser super vilão. Então, assim, às vezes você deixa de comer o que precisa e aí você se sente fraca, sem energia, aí você quer suplementar. Você precisa de um suplemento mágico, porque daí você fica ligadão lá no treino e não é assim, né? Como a gente já havia comentado, a gente precisa primeiro fazer esses ajustes. Então, né? Esses suplementos, o whey protein, esses outros mais famosos, eles realmente ajudam, mas precisam ser na hora certa, de uma maneira correta, serem a cereja do bolo? Bem direcionados, né? Então, por exemplo, numa rotina de uma pessoa dessa que a gente falou, um advogado, ele tá lá numa reunião, ele não consegue abrir uma marmita e comer. No meio de todo mundo ali, não vai ficar bacana. Mas ele precisa comer proteína, carboidrato, naquele momento, da sua distribuição ali da dieta, né? Aí, às vezes, o suplemento, ele é muito útil. Nesse momento. Você consegue colocar ali a dose do whey protein, você consegue colocar algum tipo de carboidrato ali dentro, às vezes não, você coloca junto com suco, ou mesmo coloca o carbo em pó também, suplemento também, com água, para ele ali, ó, disfarçadamente, né, sem cheirar, sem se sujar, sem ter que parar, uma situação específica. Mas o whey protein também é muito útil num pós-treino ou em outras refeições. Ele é uma proteína, como outra qualquer. Isso. Então, assim, nos dados da literatura, a gente vê que ele realmente é muito bom, ajuda muito você a ter uma resposta bacana de ressíntese proteica. Você precisa fazer reparo nessa musculatura que você trabalhou. Mas não que o leite não vá fazer isso, ou que o ovo não vá fazer isso, ou que a carne, o peixe que você comeu também não vá fazer isso, né? É só uma questão, assim, de velocidade de digestão, de absorção, praticidade. Às vezes uma pessoa tem que comer pouquinho
para ela conseguir chegar no objetivo dela. Ela precisa ser leve, por exemplo, faz equitação, ela vai fazer provas lá de tambor, por exemplo. Ela tem que ser leve. Quanto mais leve, melhor, mas ela precisa ser forte. Ela, né? É um leve, né? Comer pouquinho, mas ser forte. É um leve que tem que ser muito otimizado, né? Então, essas proteínas também vão auxiliar, porque ela é isenta de outras coisas. Ela foi já toda processada, ela é purificada praticamente, entre aspas, isenta de carbo, de lipídios e tal, né? Então, difícil como que você tira gordura do frango? É intrínseco, né? Tá lá junto. Então, nesses momentos assim, o suplemento ele realmente ajuda, tá? Mas, por exemplo, algumas pessoas que têm que ingerir grandes quantidades de proteína ou mesmo de caloria de um modo geral, você colocar um suplemento e também a refeição favorece em muitos momentos, porque nem todos os indivíduos, por isso que aquela resposta depende, Sim. Nem todos os indivíduos conseguem comer 6.000 calorias, 8.000 calorias num dia, né? Porque tem atleta que gasta isso e gasta até mais que isso, tá? Então não é todo mundo, então o suplemento às vezes vem para ajudar. E a consistência, né, da dieta, você mexe com a consistência, bate tudo. E o atleta, ele enfrenta, ele toma o que tiver que tomar, ele come o que tiver que comer. A vida do atleta é um pouco mais difícil. Não é muito assim, café da manhã, lanche, almoço. É refeição 1, refeição 2, refeição 3. É assim. Certo. E aí, existe risco na utilização desses suplementos em algum momento? Por algum tipo de indivíduo? Pode existir risco, né? Então, às vezes a gente pega alguns indivíduos, principalmente os atletas de pedal, às vezes, né? Outros atletas também, acabam lançando mão de anti-inflamatórios. Anti-inflamatório, mas vários atletas também fazem isso, né? É anti-inflamatório atrás de anti-inflamatório, porque às vezes não tem uma boa recuperação muscular, ou porque é um atleta amador que também tem outro trabalho e não quer ficar dolorido, e lança a mão de um monte de anti-inflamatório e às vezes desenvolve uma insuficiência renal, por exemplo. Tá? E aí a gente precisa tomar cuidado com a quantidade de proteína que a gente vai dar para esse indivíduo. Né? E se ele não for assistido, inclusive na forma de usar a suplementação proteica, whey, creatina, a proteína que for, tá? E inclusive a proteína alimentar, ele corre risco sim. A cafeína, que a gente tinha falado no outro bloco, né? Então, se ela também não for suplementada de forma adequada, pode atrapalhar o indivíduo, inclusive, a fazer o exercício que ele tanto almeja. Por quê? Taquicardia atrapalha, taquicardia exacerbada, né? Não adaptada ao treinamento. Então, a gente tem uma adaptação ao treinamento. Precisa dessa orientação para fazer direitinho. Para fazer direitinho. Dependendo do suplemento, pode te atrapalhar a dormir, né? Então, a glutamina, um aminoácido também super abundante, né? A gente produz no nosso organismo, mas ela também está muito na moda, as pessoas estão usando muito para tentar auxiliar o sistema imunológico. E eu falo que a indústria farmacêutica ela é poderosa, né? Porque ela consegue vender essa imagem, mas a glutamina ela é essencial para a saúde do intestino e, consequentemente, um bom sistema imunológico. Então, essa ideia de que eu tomo glutamina para não ficar doente, até hoje não tem embasamento para isso. Tá? Então, mas ela é um ótimo suplemento. Dentro de N estratégias você pode se utilizar. Tá? Então, às vezes um indivíduo que tem que segurar na ingestão de carboidrato, por exemplo, tem que reduzir muito essa ingestão de carboidrato, às vezes ele tende a ficar mais doente. Porque o carboidrato é fundamental para uma boa função imunológica. Mas aí você lança a mão de uma glutamina, pensando nessa saúde intestinal e, consequentemente, no sistema imune, ok. Tá? Então, tentando explicar de forma simples, assim, algumas coisas que acontecem quando a gente exclui alguns nutrientes da nossa vida, ou come demais outros e não tem um equilíbrio, não é balanceada a alimentação. Mesmo na vida de um atleta, então, que tem as necessidades especiais, a alimentação balanceada e bastante inclusiva é necessária. E, também precisa de tudo. Precisa de tudo, tá? E óbvio que você tem os mais importantes. Então, se a gente for pensar em performance, né, o atleta, ele para performar, precisa de carboidrato. Tá? Então, a gente tem assim, uma escala de merecimento, né? Tem na literatura até no MySport Science, no Colégio Americano de Esporte e Medicina, na Academia de Dietética, Nutrição, enfim, isso é super difundido, a escala de merecimento da ingestão de carboidrato. Então, vamos pensar na gente
que fica a maior parte do tempo sentada, trabalhando, lendo, estudando, atendendo e tal, mas faz um exercício. Certo. Tá? É então a maior parte, a gente merece pouco carboidrato. Então o lance não é que aí tem que fazer low carb ou no carb, né? Às vezes é que você tá numa alimentação high carb, você tá comendo carboidratos demais, você não merece comer tanto. Então a questão do merecimento é interessante. Então esse exercício leve, você comeria aí de 3 a 5 gramas por quilograma de peso. Então quem gosta de carboidrato tem que se esforçar para merecer. Para merecer. Ou simplesmente aceitar que eu tenho que comer isso e ok. Né? Se você faz exercício um pouco mais, né, do que leve, moderado, você pode comer aí de 5 a 7 gramas de carboidrato por quilograma de peso. Um pouco mais intenso, de 6 a 10. Muito intenso, de 8 a 12 gramas de carboidrato por quilograma de peso. Então você pega um indivíduo de 100 quilos, pensa bem, é muito carboidrato, gente. É muito carboidrato, às vezes você não consegue chegar nisso porque o indivíduo se sente mal, começa a ter distensão, pode dar diarreia no meio de uma corrida. Então a gente tem que fazer os testes todos durante o treinamento, né? Durante a fase de preparação. Eu falo que tanto o atleta amador, hoje que existem muitos, né, que trabalham e gostam de competir, quanto o atleta profissional tem que gostar do processo, não só de ver o resultado. Tem que gostar do processo, porque o processo é árduo. Aí o resultado vem. Legal. Né? Então... Bia, agora eu queria que você desse dicas de alimentos. A gente está desmistificando essa questão do carboidrato. Eu, inclusive, agora quero treinar mais para merecer mais. Adorei essa questão. Queria que você desse dicas de alimento, primeiro, que ajudam a ganhar massa muscular. É possível a gente falar dessa maneira? Sim. Tá? Então, se a gente for pensar, eu quero ter mais massa muscular, primeiro você tem que pensar em estar com um superávit calórico. Primeiro, ajusta a caloria. Então, vamos supor que você gaste 2.000 calorias por dia, você tem que estar com um superávit, comer mais do que essas 2.000. 2.500, pelo menos, né? E tentar não sujar a sua alimentação com alimentos que enganam. O que é sujar? Já que eu preciso comer muito, eu vou comer pudim, eu vou tomar sorvete. Quero um merecimento que vai além. Vai além. E aí, junto com isso, ao invés de você ganhar somente a massa magra, que você almeja, especialmente a massa muscular, você acaba ganhando tecido adiposo também. O tecido adiposo também hipertrofia. E aí, muitas vezes, não agrada. Dependendo da modalidade esportiva, é super útil. Vamos supor que a gente faça travessia, a gente nada no mar aberto. A gente precisa ter um pouco mais de gordura. Né, é totalmente diferente de um Ironman, de uma pessoa que faz triatlon, totalmente diferente, enfim, de um maratonista, né, que tem pouquíssimo tecido adiposo ali de reserva, tá? Então, assim, eu acho que tudo é a modalidade, né, como a gente estava falando, né, mas tem sim como você pensar em alimentos que vão favorecer isso. O carboidrato tem que estar ajustado, é difícil. Você, dentro dessa equalização aí dos macronutrientes, você reduzir muito o carboidrato e ganhar massa magra, ganhar massa muscular. A não ser que você tenha uma genética também muito favorável. E existe algum carboidrato específico que ajuda nesse processo? Não. Carboidrato... A tal da batata doce, que dizem, um macarrão. Batata doce é ótima, macarrão também, batata também, comida, alimentos de verdade, banana, arroz. Tem hora que o arroz branco vai ser útil, tem hora que o arroz integral vai ser melhor. Tá? Essa história de que não pode misturar carboidrato são para pessoas como nós, que o grau de merecimento é baixo, ou aquela pessoa que tem aquela tendência, né, pré-diabética, ou tem diabetes na família, ou triglicérides é aumentado, realmente não pode. O atleta, dificilmente a gente não vai misturar carboidrato. Muitas vezes ele vai sim comer aquela carne com batata, o arroz, o feijão, que delícia. Né? Vai comer fruta de sobremesa. Então, de novo. Que não pode querer comer como atleta e agir como sedentário, como né? Como se não fosse um atleta, né? Então, eu vou te dar mais um exemplo. Nessa de alto grau de merecimento, se o indivíduo pesa 100 quilos, tem que comer 100 gramas de carboidrato. 100 gramas. Uma banana de 100 gramas tem 20 e poucos gramas de carboidrato. Uma banana de 100 gramas, então você come 100 gramas para ter 20 gramas de carbo. Você precisa de 100 gramas de carbo. Quanto que você não tem que comer? De arroz, de batata. Tem que comer bastante. Mas muito. Fora o tanto que você tem que comer de proteína, de lipídio. Entende? É bastante coisa. Mas tem que merecer. Mas tem que merecer. Então, é pensar nisso. Preciso aumentar a massa magra.
tenho que estar no superávit calórico, né? Quero reduzir gordura, déficit calórico, mas tudo bem distribuído entre os macronutrientes. Bia, queria perguntar muito mais, acho que todo mundo, pessoal aí de casa também queria saber muito mais, mas infelizmente o nosso tempo é curto, eu quero te agradecer. Imagina. Muito obrigada por esclarecer as nossas dúvidas, nos ajudar. Eu tô vendo que eu preciso merecer mais. Muito obrigada. Obrigada a vocês, foi um prazer estar aqui, espero ter ajudado aí um pouquinho. Espero que tenha ajudado você também. Quer assistir novamente esse programa? Quer tirar suas dúvidas? Quer ver se você está merecendo carboidrato? Vai lá no nosso youtube.com/Hospital de Amor. Vai lá, assista novamente, compartilhe. Até o próximo programa.